Entrevista coletiva de Wagner Mancini após a vitória do Ceará sobre o Amazonas por 2-1. Veja. Essa vitória ela foi muito importante porque veio num momento onde a gente ainda estava um pouco distante do G4 e ela nos aproximou. Houve também a derrota do Sport que contribuiu para isso. Agora a gente está em 6º lugar. Ainda tem muito campeonato, a gente sabe disso, mas é importante a gente estar ali por perto. E sobre o campo, não gostei, sinceramente não gostei. Achei que, e talvez até em função da chuva, que nesses últimos dias aí nos castigou um pouco mais, mas achei o campo muito pesado. A bola ainda quicando bastante, mas enfim, eu até acredito que seja um processo natural, porque a equipe que cuida do campo teve que acelerar o processo exatamente para as equipes da cidade voltarem a jogar aqui, mas enfim, eu ainda acho que o campo do PV ele é mais rápido, ele te dá uma condição de jogo melhor. Mancini, boa noite, Alisson Lima, Rádio Fusão. Queria que você fizesse um apanhado da partida de hoje, a tua análise do que foi essa vitória de hoje. Olha, eu achei que as duas equipes sofreram com o campo, né? Achei que já no primeiro tempo havia mostras de que as equipes iriam estafar ao longo da partida, e isso aconteceu já no primeiro tempo. A gente abre 1-0 logo no comecinho, faz o segundo gol ainda cedo, e aí o Amazonas melhora na partida, fica um jogo bem equilibrado, mas o Ceará, no meu ver, jogou melhor no primeiro tempo que no segundo. Volta para a segunda etapa, aí há um equilíbrio na partida, em alguns momentos a gente é muito mais ofensivo, em outros momentos a gente sofre um pouco, né? Aí vieram as substituições dos dois lados, e assim como o Amazonas melhorou na partida, as substituições também fizeram com que o Ceará melhorasse, né? A gente teve boas oportunidades para fazer o terceiro gol, acabou não saindo, e isso de certa forma acaba gerando uma certa tensão no estádio, né? Mas acho que o mais importante foi a gente vencer. Nós sabemos que a Série B ela é dificílima exatamente por isso, porque todas as equipes buscam demais o gol para melhorar na classificação. E sabendo disso, a gente tem que somar os 3 pontos, né? É importante que a gente ganhe as partidas, ganhar jogando bem, maravilhoso, ganhar muito bom, maravilhoso também. Então a gente tem que aprender a jogar a Série B para que a gente possa ter êxito ao longo da temporada. Boa noite, Mancini, Raíssa Martins do Globo Esporte, parabéns pela vitória. É uma reta final de jogo que se desenhou muito tensa, né? Ainda com os acréscimos, é uma análise mais comportamental. Como dosar, né, a ansiedade ali também, e como entender que o time estava realmente caminhando para essa vitória, o que é que passou pela tua cabeça? Ainda perdeu o Saulo na reta final desse jogo, né? Foi um segundo tempo tenso, né? Eu acho que muito mais pelas oportunidades que foram desperdiçadas. A gente poderia ter feito o terceiro gol ainda antes do Amazonas ter feito o gol deles, e depois do 2-1 nós ainda tivemos algumas outras oportunidades, boas oportunidades que foram desperdiçadas, e isso acaba, a cada momento que você vai lá e perde um gol, você gera ânimo ao seu adversário, né? Ele acha que dá para empatar, e aí eu vi no segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo, 2 times já cansados pelo esforço e por não conhecerem o novo campo do Castelão, né? Eu acho que mudou um pouquinho a forma de jogar, e isso de certa forma impacta muito no jogo de domingo para ambas as equipes, porque a gente vai ter que pensar muito bem se esses atletas que jogaram hoje têm condições físicas para uma viagem desgastante e jogar novamente diante do Operário. Então tudo isso vai ser analisado, a gente tem como tirar relatórios físicos e de fisiologia sobre isso daí, e serão feitos, porque é importante também que no jogo de domingo a gente tenha um time com energia dentro de campo, o que eu acho que hoje faltou para ambas as equipes no final da partida. Mancini, boa noite. Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN, e parabéns pela vitória, né? Uma vitória importante.
Mas o ponto que eu queria abordar, na verdade, é... Você pode discordar de mim, fique à vontade, claro. Mas eu vejo uma queda de desempenho do Ceará novamente no segundo tempo. Algo que acho que o Ceará tinha até recuperado isso nos últimos jogos, até bastante tempo. Era um problema que a gente vinha debatendo isso no início da temporada, quando o Ceará ainda estava em formação, que ele fazia um baita primeiro tempo e depois ele caía na segunda etapa. E eu percebi que essa queda se teve não só nesse confronto de agora contra o Amazonas, mas também teve contra a equipe do Novo Horizontino, por mais que o Ceará tenha feito os gols. Esse ponto que eu estou até citando é até para ser justo, porque quando o Ceará empatou contra o Goiás, que não teve resultado, mas eu considerei uma ótima atuação, apesar de não ter tido resultado. E contra o Novo Horizontino, mesmo no segundo tempo tendo um pouquinho abaixo, foi um placar elástico. E agora contra o Amazonas, acho que também teve essa queda no segundo tempo, mas o mais importante conquistou, que é a vitória. Queria que você falasse um pouquinho, claro, pode discordar, fica à vontade, obviamente, mas um pouquinho dessa questão que eu tenho percebido, que principalmente no segundo tempo, o Ceará tem caído bastante desempenho. Eu diria o seguinte, o Ceará é uma equipe que joga com muita transição, e todas as equipes que jogam dessa forma, elas acabam tendo uma intensidade maior de jogo, e isso acaba acarretando algumas coisas que nós sabemos. Se o Ceará abrir 2-0 em todo o início de jogo, beleza, ótimo, nem que eu sinta no final do jogo, porque a intensidade do jogo é muito grande. Agora, quando você pega uma equipe que viaja, o tanto que a gente viaja, você começa a entender o porquê que a equipe no segundo tempo tem um desgaste. Então tem a viagem, a logística que nos é apresentada, que isso ninguém enxerga. Vocês não enxergam porque vocês não viajam junto com a gente. Então é importante falar sobre isso também. Eu não tenho condições em todos os jogos de trocar a maioria dos jogadores. Domingo eu vou ter que fazer isso, porque hoje eu já vi que o rendimento caiu um pouco. Eu não concordo no jogo do Novo Horizontino, até porque a gente fica com 1 a menos e ainda faz um gol no Novo Horizontino, né? Que foi um jogo de muito duelo, que exigiu muito da gente e que eu vi uma queda de rendimento hoje, muito em cima disso, pelo que a equipe apresentou no jogo diante do Novo Horizontino. Aí você coloca uma viagem em cima de 3 horas e pouco até São Paulo e de mais uma perna, que é mais uma viagem. Então o cara joga à noite, não dorme bem, porque ninguém consegue dormir bem na noite seguinte do jogo, aí tem uma viagem desgastante dessa e 2 dias depois ele está aqui de novo na arena e tem que mostrar resultado. Então a gente entende, tenta passar para vocês aquilo que está acontecendo, é por isso que nós temos outros atletas e é por isso que eu estou abrindo a possibilidade aqui talvez de mudar a equipe para domingo, porque ninguém consegue manter o ritmo. Alguns atletas têm uma capacidade física maior do que outros, mas eu também vi, até porque eu estava muito perto, eu sempre estou muito perto do jogo, a equipe do Amazonas também sentiu muito. E também é de uma cidade muito quente, com umidade de floresta, também sentiu o campo. E ao relato dos jogadores, e até mesmo do Adilson, que é meu amigo, a gente teve a oportunidade de jogar junto, e ele me falando que os atletas relataram que o campo realmente estava mais pesado do que o habitual. Então são uma série de coisas, né? Mas eu, sinceramente, retomando a pergunta agora, não acho que o Ceará esteja caindo de produção. Acho que caiu de produção por esses motivos que eu citei. Da entrevista coletiva de Wagner Mancini após a vitória do Ceará sobre o Amazonas por 2-1.